Alô, amigos. Estamos aqui para mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje vamos falar muito de futebol. É o esporte preferido pela maioria, com certeza absoluta. Marcos Falopa, como está você? Minha satisfação, agradecer o convite, Fausto, e a recepção de vocês. Desculpa o atraso de alguns minutos, Seja mas bem-vindo, viu? Você obrigado. pegou o bonde errado, né, quando veio. Não era bom, eu sou mais moderno. Eu peguei o metrô errado, porque é perto da minha casa o metrô. Aham. E eu pus esse endereço que era... Minha senhora confundiu, pôs brigadeiro com brigadeiro. Tá perto. O importante é que você está aqui comigo. Ah, Deus se pague. O Marcos Falopa é diretor técnico, é treinador de futebol e foi jogador profissional. Nós vamos ter muito que falar aqui. Você nasceu aqui em São Paulo ou no interior? Nasci em São Paulo, meu pai, que é de Botucatu. Ah, seu pai é de lá. A família Aqui de você lá. nasceu onde? Na Lapa, nasci na maternidade, aqui se você falar o nome, a maternidade, Tem Matarazzo, São na outra, Paulo. a maternidade de São Paulo. Você nasceu em São Paulo? E ali começou o futebol. Eu não vi você na época, então eu também nasci lá. Puxa, Mas não me lembro de ter visto você, não. Você não sabe o que aconteceu. Quando eu nasci, meu pai pegou o táxi com a minha mãe, no hospital, para vir para casa, na Lapa, que tinha um bar na rua Guaicurus. É. E passou em frente ao Pacaembu e falou assim para mim, imagina se eu escutei. Ele falou para ela, ele ainda vai jogar aqui. Pelo menos um pouquinho eu joguei lá e minha carreira foi só futebol, viu, Fausto? Muito contente. Que bom, vamos destrinchar esse tema com você. Você é muito conhecido na área. Você é casado? Sou casado, tenho 2 filhos, sou casado, essa é a minha segunda esposa, né? E tenho 2 filhos, o Américo e o Júnior. O Américo trabalha com futebol na escola americana, Sei. Viajou também um pouco. Seguiu o seu caminho. Seguiu o meu caminho, Sei. 10%, 20%, porque o que eu rodei, meu Deus do céu, o Américo e o Júnior. O Júnior vive em Botucatu, aqui Sei. nós estamos na África, no Camarões. Ia ter um jogo de pelada com os africanos. E você está morando em São Paulo? Moro em São Paulo. Sim. Não, agora estou morando em Botucatu. Tem uma academia de futebol em Botucatu. É uma cidade maravilhosa, Botucatu. Nossa, né? os ares de lá, se fala, os ares são bons e agora é turística também. Sim. Muito boa. Que bom, que bom. Olha, você tem netos? Tenho o Pedro e a Thaísa. Thaísa foi pro lado do esporte, pro basquete. Olha os dois aí. E o Pedro, eles pegaram o troféu, tava na minha casa, ficaram tudo Você contente. é daqueles avós que estragam a criança, não? Não muito, mas porque dizem que não muito. Os pais educam e os avós deseducam. Quando estraga, você tá muito perto. Ainda bem que às vezes eu tô perto, às vezes não dá para estar perto devido à viagem do futebol. Mas deve ser uma delícia ter neto. Ela trabalha com basquete, em Botucatu, tudo. Olha, me diz uma coisa, você começou com futsal e depois futebol de campo, né? Como é que essas experiências te ajudaram a moldar a sua visão técnica do futebol? Bom, essas experiências foram ótimas, porque eu comecei jogando na rua, e quando você comparar na rua, é interessante essa conversa. O campinho, o joguinho, fazia clássico, 2 contra 2, 3 contra 3. Aquele campo de terra? Campo de terra, Sim. na vilinha. Sim. E a lenha comia, mas a gente jogava direitinho. Sim. E eu no começo queria ser goleiro, me metia a ser goleiro. Aí eu deixei meu cabelo, assim, já era meio, acho que cavado aí, loirinho. Eu queria ser o Aníbal, que era do Palmeiras. Meu pai era palmeirense. Sei. Depois que eu também dividi isso com o Santos, que eu trabalhei no Santos. E era interessante aquilo, porque dali eu parti pro Palmeiras jogar pro Bote Salão. E até o Infanto Juvenil. Aí cheguei com o Mário Travarini, me levou pro Mirim de futebol de campo. Eu fazia meio de campo com um jogador que você conhecia, que jogava muito, o pai. O filho também jogava, mas não era igual o pai, claro. Sim. Jair da Rosa Pinto. Nossa Senhora. Claro. Nossa, ali em frente ao Palmeiras. Sim. Ele tinha também um time chamado Cancan, depois Sim. eu fui jogar nesse time. Eu joguei também muito na Várzea, que foi uma escola. A Várzea é uma escola, a terra, né? Mas profissional você ficou quanto tempo jogando? Não muito. Eu fui pro Rio,
convite do meu primo, que era um ator de rádio, amigo, o Lucas conhecia, o Lucas Neto, essa turma Sei, aí, sei, Odair Marzano. sei. E Lembro ele de era ator de nome. novela, tudo. É. E ele me. Eu tentava as peneiras e uma hora você era dispensado por ser pequeno, outra hora porque você era grande. Isso acontece. E você viu que o Cafu foi mandado. Então, deixa eu te perguntando então sobre isso que você está falando. É preciso ter um padrinho? Preciso. Aí eu jogava no time meu time era um timaço na Pompeia, time É, do seu Zé Mineiro. é, Foi um dos melhores técnicos que eu tive. sei. Tinha que pôr bola no chão, subir de cabeça quando vinha a bola dele. Hoje os caras erram, olha isso. Seu Zé era roupeiro no Palmeiras. E tinha uma vista só. É incrível o que ele fazia. Eu joguei lá com ele, teve Ademir da Guia, não que começou lá. Já era mais o Palmeiras veterano, e seu Zé que era o treinador. Cancão, o time de Jair, ele foi o treinador um período. E eu era quarto zagueiro, não podia deixar a bola pingar. Eu nem olhava para ele, se eu deixasse a bola pingar, no vestiário eu nem ia. Você era atacante? Meio de campo, Meio quarto de campo. zagueiro e volante. Sim. E tive sorte de conviver muito no Palmeiras com o Feijão, Luiz Carlos Freitas, muitos jogadores, né? O futebol de salão, o Nicolau, o Luizinho, até o Sorage jogou lá, mas não convivia assim direto com ele. E o meu time, aqui quando eu fui campeão, depois universitário. Mas o importante é que eu fui pro Botafogo do Rio, o Odair me arrumou. FUP. Com a apresentação do Odair com o Alcei É. Camargo, que me apresentou, que levou o Afonsinho, que Aham. às vezes eu faço live terça-feira com jogadores, Sim, e o Afonsinho estava lá porque tinha um problema, um litígio com o Zagallo. sei. Então, a equipe profissional, vamos chamar de aspirante, era o aspirante, mesclado com o Afonsinho, o Wendel, o goleiro. E eu treinei com eles. Quando eu cheguei, sabe o que ele me falou, treinador? Você tem que estar preparado para tudo. Ele falou, só se você for o Pelé. Então, o do Alcei que me apresentou ainda, mas quando eu fui falar pessoalmente, ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 16, 17. Ele falou assim, só se for Pelé. Eu entendi ele porque eu já estava calejado. E seu Zé Mineiro me falava, te mandaram embora, bem feito. Você não pegou um cartão de ninguém. Cartão, aí eu sabia, claro. Depois eu vi que eu fui treinar num período no Palmeiras, e aí eu vi que o lateral direito ficou e não jogava muito, mas o pai era, não vou falar, era dono de uma grande padaria em São Sim, Paulo, sim. e disse que levava, o seu Zé me contou, ó, ele levou pãozinho para os roupeiros, para todo mundo lá, tal, e não sei o quê. Jogava bem, mas não jogava tudo isso. Então foi ficando. No mesmo dia que eu fui no Palmeiras, o Moreno, volante, foi fazer teste. Quando eu vi o Moreno jogando, o Moreno jogava muito. Eu falei, meu Deus, eu tô na. Aí o Feijão tava apitando a peneira ali, o jogo, a seleção de talentos e tal. E ele pegou e falou assim: opa, acho que já tá fora. Por quê? Falei, tem 20 contra 20, 2 toques, acho que o Mário não quer nem saber mais. Aí eu fui seguindo. Aí eu não desisti e me arrumaram no Botafogo e eu fui bem no treino do Botafogo. Aí o Adalberto, que foi um grande goleiro do Botafogo, que era o técnico, que me falou aquilo, falou, Zagallo tá viajando? Falou, tava viajando com o time principal. Até o Afonsinho não viajou. Sim. E aí falou, quando ele vier, vai ver se fica com você ou você... Vamos arrumar um clube para você. Eu não tinha a cabeça naquilo lá, eu falei, vou arrumar onde tá meus amigos que são da Pompeia. Eu tinha muito amigo na Pompeia, craque de bola, jogou no Palmeiras, Claudinho, mas se perdeu um pouco e perdeu tempo. Atacante, nossa. O Walter Abani fez uma jogada no Parque Antártica, torneio início, o Walter, eu não esqueço isso aí, falou assim, esse Claudinho aí, se fosse o Pelé, eles falavam que era o Pelé, mas esse é o Claudinho. Jogava ele, tinha aquele torneio início, lembra? Sim, lembro. E eu no Botafogo, eu fui pro Campo Grande. Era só o Gonzalez, foi um grande jogador, que eu fiquei sabendo, eu não vi jogar, mas entendia pra caramba, ele era o treinador. Ele fazia meio de campo com o Clair. Aí um dia ele me chamou e falou, ó, pai, eu não vou ficar. Se eu sair, complica pra todo mundo. Aí eu tinha negócio aqui em São Paulo, vim, eu morava aqui já em Pinheiros nessa época. Meu pai, que eu não quis escutar quando eu era pequeno, falar pra mim, ô Marcos, os caras falam que você joga, quer que eu te arrumo? Eu falei, não se mete nisso, pai. Não,
sabido. A vida vai ensinando. Aí ele arrumou no Saad, o seu Felício. Eu fui treinar, fiquei na equipe profissional, era a segunda divisão. Raimundinho, Flávio, irmão do Ditão, Zanetti, Arlindo Facão. Era um time muito bom. Perdemos o título para... Aí vai entrar a história. Perdemos o título para o Marília. Fui lá 2 dias depois, eles tinham uma perua, lotaram a perua, tipo assim, não lotaram a perua, mas foi assim, saiu 8. Sim. 8 vão embora. Eu falei, eu vou embora. E eu queria fazer, meu objetivo já era fazer educação física, coisas ligadas ao esporte. Porque era ligado ao futebol, minha vida era só futebol. Aí eu fui em Santo André. Chegou em Santo André, tinha um zagueiro do Palmeiras, Sebastião Lapola, que foi do Palmeiras, e muita gente conhecida que jogava no time do Santo André me levaram para treinar no Santo André. O Formiga falou, fica aí, vai ver se vão acertar com você. Nesse tempo eu fiz o vestibular já em Santo André. Foi uma boa faculdade para mim, uma boa escola, mas quem faz às vezes é o aluno, né? Eu fui atrás da vida e pesquisar e tal. E ele chegou para mim e falou, amanhã tem treino, Falopa. Eu falei, se o Formiga... Aí já tinha acontecido o negócio, estava já confirmado. A faculdade me dava bolsa de estudo para jogar. Eu falei, não vou jogar fora agora o que eu plantei, porque depois a carreira é difícil. Aí eu resolvi, falei, Formiga, eu não vou continuar, eu vou continuar jogando para a faculdade. Nós somos tricampeões, como você viu ali. E ele foi legal comigo. Depois eu fui trabalhar com Formiga no Santos. Aí o que acontece? Eu segui minha carreira. Eu estudei educação física, trabalhava nesse tempo aí, já fui trabalhar em escolinha na Vila Guarani, inauguramos a escolinha da aclimação, eu me envolvia com o Fábio Lazari, o seu Atala. Fábio Lazari, saudoso. Trabalhei em umas 4 Taças São Paulo, me deu um know-how aquilo, e a vida é gozada, vai te ensinando, aí você vai estudando, aí eu lembro que eu treinei o comercial da capital. Foi aí que você começou a ser treinador de futebol? Agora. Fui pro comercial da capital, que era um time pequeno que você Sim, conhece. Lembro. E que é fundador da federação. O presidente foi lá no meu treino na Vila Guarani, lugar de pobre, tudo de terrão. A molecada jogava muito. Tanto que quando eu saí, o Lima levou uns 10 pro Santos. O Lima é amigão, o Lima, antes de falecer, fez 2, 3 lives comigo. Levou uns moleques pro Santos, entre eles o César Sampaio. Eu lembro. E o Nelsinho também foi pro São Paulo, que era meu lateral do comercial. Eu disputando o campeonato de leite do Petri e do Eli, lá no Nacional, eu tinha que pegar Palmeiras, São Paulo, Santos, esses times. Eu falei, vai ser pedreira. Aí armei um time, quando eu vou jogar contra o Santos, quem estava no banco? José Macia, o Pepe no leite do Santos. Pepe. E eu aqui, falei, tô perdido, no fundo, mas vou pro pau. Fechei a defesa, tal, não sei o que, joguei, foi 2-2. Aí o que aconteceu? Eu fazia estágio já aí no São Paulo, confirmo, eu ia com o carrinho meu, eu sabia que você tem um dia que tá na fogueira. Né, se eu quero trabalhar na rádio, eu venho fazer uns estágios já com 14 anos, começa assim, o Rodrigo Cassino, que agora tá... É natural. Aí eu fui no São Paulo e tava na Portuguesa, esse é o bom. Na Portuguesa, o Otto Glória, eu ficava vendo o treino dele, quietinho lá, tal, eu falava com ele sobre os treinamentos, aqui é o Nelsinho. Dente de leite. Dente de leite. Aqui foi o Palmeiras, São Paulo, alguns deles aí agora eu lembro. E aqui também é a mesma época que quase, nós fazendo uma preliminar no Pacaembu, e contra o Palmeiras. Estou vendo SEMI, ali, Secretaria Municipal de Esporte. Exato. É onde eu fui secretário depois. Ah, legal, legal. Puxa, eu fiquei lá 3 anos como secretário. Você pegou o doutor Paulo Machado? Claro. Que bom, claro, eu peguei eles saindo, entrou o João Mendonça. Mas eu fui para lá na época o Pita era o prefeito de São Paulo. Te lembro. Foi 98, 99 e 2000. Que bom. Eu fiquei esse período. E que pena que eu não peguei essa fase aí. E aqui, o Otto Glória no treino viu eu jogando contra o Pepe. Eu não estou sabendo de nada. Eu vou lá no treino, aí o preparador desceu e eu falo, vai pro vestiário que ele tá te chamando. Ele tá te chamando, vai para lá. O Otto
O Otto era muito bom. É um técnico moderno, que também eu sigo mais ou menos. Os caras não dão chance, às vezes, aqui para quem estudou, rodou e tal. O Otto, ele falou, você não. Falou até um palavrão, ele falou: vai pro inferno, você é treinador. Aí eu olhei pra cara dele e falei: como é que ele tá falando isso? E ali naquele meio você tem que tomar cuidado. Julinho, que foi meu treinador no Palmeiras, estava lá. Tava o Orlando goleiro, que era auxiliar dele. O Julinho até olhou, deu uma risadinha. Eu falei: putz, e agora? O que eu vou falar pra ele? Porque se você falar que é muito. Vergonha. Aí eu falei assim: olha, eu sou. Eu gosto. Mas onde o senhor me viu? Ele falou: te vi sábado na televisão, TV Cultura. Você é treinador. E para CBD, ele era presidente da Associação de Treinador. Veio umas cartas do Rubens Recupero. Antiga CBF. Cartas do Rubens Recupero, que era embaixador, Sim. que nós fomos verdadeiros embaixadores. Nós fomos da curso, 4 brasileiros. Depois foi tão sucesso que foram 20. Cláudio Coutinho foi fazer abertura. E aí nós tínhamos que se apresentar na CBF para ir para essas viagens. Está seguindo uma carreira aí. Aí ele pegou e falou assim: eu sou Orlando PC, campeão do mundo, eu sou Dida, campeão do mundo. Eu falei: meu Deus, a hora que ele chegar em mim, eu sou do comercial. Sai da sala, ele podia falar. Não conheço, pode falar assim. Eu imaginei, né? Eu tava Sicupira, Carlos Alberto Silva. Aí eu falei: eu sou o Marcos Falopa. Falopa? Os americanos gostam de você deixou um legado lá para eles. Nossa, ali eu me arrepiei. Falei: nossa, e eu não conhecia o Coutinho. Ali eu fiquei conhecendo o Coutinho com o Almirante Heleno Nunes, que fez nós se apresentarmos para ele para seguir a delegação para os Estados Unidos. Tivemos 2 vezes na Casa Branca, e eu rodei as universidades, estive em Harvard, Columbia, Illinois bastante. Tive em Illinois, Chicago, o Utah, muito. Tem história para contar, hein, Falopa? Tem. Muita história. Que bom. Você visitou mais de 100 países. Mais das 118 que eu contei, eu trabalhando. Sim. Eu tive que escrever um livro com um conhecido, talvez seja, o Arnaldo Branco. Que Arnaldo Branco? Ele que me ajudou a escrever esse livro, Sim. que eu vou te dar. Ele é esse aqui. Esse aqui, né? Esse livro foi escrito recente. O Milton Neves faz umas palavras aí, o Pelé faz o prefácio, vai na segunda página, aí tem o Pelé para fazendo. todo mundo ver direitinho. Esse é o livro. E aqui na contracapa você está com o Mário Jorge Lobo Zagallo. Eu dei esse livro para ele, que tem o Pelé. E aí escrevi 4 edições. A última foi em português. E esse aqui, de Brasília, um Way to Play é o mesmo livro, só que foi modernizado. Sei. O Brasil até aqui era tetracampeão. Sei. E aqui foi já pentacampeão. Onde é que as pessoas podem encontrar esse livro? Na livraria Martins Fontes, eu lancei aí na Martins Fontes. Também lancei no Museu do Pacaembu. E você tem livro, deixou o livro lá? Deixei livro lá, assim, aqui deixaram, ó, eles levam e sempre ligam, falam: ó, traz mais. E eu fiquei muito contente, eu não sabia. Um dia eu passei, não agora, passei lá em frente a Martins Fontes, dei uma esticada de olho, eu não vi. Tinha meu livro lá no vidro lá. Bastante tempo, junto com o do Sócrates, com o Kopp, esse treinador alemão. Você é um lutador, né? Tem que lutar, né? Eu vivi no meio de lutador, eu tenho que lutar. Meu pai era lutador. Se você te contar a história para você aqui pelas fotos, vamos aqui na Arábia, primeiro lugar. O Otto agora você vai viajar muito. Eu ia te perguntar qual foi o maior choque seu no exterior. Teve diversos choques positivos e negativos. Sim. O choque primeiro é que quando fui a primeira vez para a Arábia. Sim. Eu subi no avião, as mulheres de burca, aquela roupa. Sim. Quando pegamos em Paris. Sim. O Otto Glória que falou com o empresário Zacur e falou: você vai viajar? E eu olhava pro Otto lá na Portuguesa e no final ele falou: você foi para a Arábia ou não? E eu duro, Fausto, duro que a gente vivia correndo atrás do dinheiro também. Aí vieram me chamar em casa para ir para Catar. Vou resumir a história. Aí embarcou 8 brasileiros, uma delegação do Fluminense, que foi com a seleção, para trabalhar com a seleção, e nós fomos em diversas cidades. Só que o choque, eu fui para uma cidade que era dos beduínos. Era longe daqui, vamos dizer que é daqui lá no Tapicirica.
mas não era tão longe de carro, mas era uma aventura. Qual é o time brasileiro que você tem mais saudade? É sempre o Palmeiras me marca de pequeno, mas o Santos que ganhou o Mundial do Milan. Você é santista ou palmeirense? Eu sou palmeirense, mas tenho um carinho muito grande pelo Santos, por causa do Pelé. Eu trabalhei 3 vezes com o Pelé É. Então eu e vou te perguntar, Pelé ou Maradona? Quem era o Pelé. melhor? Pelé. Com certeza, eu Não também acho. não inclusive é um concurso. Eu estava na É. Itália fazendo curso de treinador, e tinha foto do Maradona e os italianos que gostam de brincar, tal, aqueles treinador, o Zaccheroni, foram meus colegas, Pioli, essa turma aí. Graziani falou: "Opa, quem é melhor?" É o Maradona. Eu falei: "O Maradona é o melhor." Aprendi com o Carlos Alberto Torres essa resposta, dando aula lá na África do Sul. Alô, me diz uma coisa. O Brasil tem time para vencer a seleção vencer este ano, 2026? Ainda não, mas pode vencer. Me deu uma esperança contra a Croácia. O treinador é da mesma escola minha, que é de Coverciano, na Itália. E eu fiz trabalho na Itália lá. Eles são. Vamos agora, não classificaram 3 vezes, mas eu dei um plano para eles, na Inter. Me convidou o Facchetti, eu fui dar um. Falei: olha, vocês têm que criar trabalhos aqui, que faz jogador e tal. À tarde eu fui dar foi um jogadores campeões com o Inter, capitão. Como é que é o nome? Bom, Bom, mas você é a favor do Ancelotti na seleção? sou a favor de dar oportunidade a ele, Sim. a gente ficar ajudando. Ele precisa de muito apoio em volta. É em volta que é os caras. Começa a querer enfiar um que é de empresário, um é de outro, tal. Isso aí não pode. É. E eu vejo alguns que não sei, Tem eu pago muito para isso ver. no futebol brasileiro? Muito o quê? Esse jeitinho de querer colocar algum jogador desrespeitando a vontade do treinador. Tem, mas agora os treinadores estão muito espertos. É. Eu já era esperto, assim. É. Né? Eu me lembro que quando assumi Não aceitava palpite. Não, porque eu assumi o Palmeiras, o Chico Primo falou: "Manda embora todo mundo." Falou: "Ó, é do outro treinador." E eu vi tinha uns crioulos que jogavam bem, uns cara bons lá, tal. Olhei e falei: "O que você vai fazer?" Falei: "Sobe no ônibus, vamos pro Pelé na Lapa." Não tinha o CT naquela época, que era difícil. Então tinha que ir lá no CT, fomos, treinamos, ficou 16. Aí ele chegou o ônibus, ele falou: "E aí?" Mandou embora os caras, ficou 16, isso eu te falo. O resto foi embora. Era Galiano que ficou, era Alexandre Rosa, muitos, Isso é mais Lima, recente. Sidney, Galiano é mais recente. 90. Galiano é 90. mais recente. E eu joguei bem o campeonato, mas um problema mais político, eu saí e fui para a FIFA, trabalhar de voluntário com o José Bonetti, capitão. E o Bonetti me convidou, o Avelange também, depois. O Avelange, fiz amizade com o Avelange bastante, por causa de trabalho. E eu fui aos países, me contrataram. Eu estava no Santos, que é aqui profissional, como supervisor. Aí supervisor, eu ia para treinar lá um time no Santos, a base, o profissional. E o Samir falou: "Opa, só tem supervisor aqui. Você vai?" Eu falei: "Eu vou." Eu, Falopa, na sua opinião, qual é o time mais importante hoje do Brasil? então, Quem é? É o Palmeiras É o e Palmeiras. tem o Flamengo. Palmeiras Aí e corre Flamengo, né? Flamengo e Flamengo. Acho que os dois vão disputar o título do brasileiro esse ano. Provável que É. nunca a gente fala bem antes que É, essa parada, futebol. ela é mortífera. É, Você exatamente. conheceu o professor Teixeira? Lembra o professor Teixeira? Ele Lembro, me claro contou que como lembro. ganhou um campeonato com o Matheus, do Palmeiras, deu a parada. Coincidentemente era Palmeiras e Corinthians a final. É. A parada de ano novo só, hein? E aí os caras, se não soubessem preparar, como eu na Arábia, treinava os times, você tem que saber o Ramadã. E agora vai ter a parada da seleção brasileira, né? Vai ter a parada da seleção brasileira. Não, é a parada da seleção brasileira. É. Então, na Arábia parava por causa do Ramadã, tinha que dosar o treino. Eu comecei a ganhar jogo. Porque se você souber trabalhar isso aí, né? A gente dá, chama-se paper training, é um treino mais leve, mas sabendo trabalhar, dosar e fazendo o trabalho que precisa, conseguir resultado. Então, se você conhecer isso aí, dá para. Vamos ver agora. O próprio Abel, mas o Abel é esperto.
o próprio treinador do Flamengo, é patrício dele. Eu ia E te perguntar qual é o melhor técnico brasileiro hoje. é, o Abel está entre eles. Abel. É, é. Mas eu dou uma chance para um brasileiro aí. Eu gostava muito eu gostei do Scolari, gostava do Luxemburgo. O Renato, o que você acha? Renato, gosto do Renato. Ele conhece, ele jogou e tem a manha. O propósito dele ali no Vasco é pular para E o Diniz no Corinthians? Diniz é bom, grande treinador, sério, faz um bom trabalho. Eu ontem fiz um comentário para a rádio de Botucatu, eu comento futebol em algumas rádios Sei, aí, sei. e ele falei do time dele, que é bem armado, e as jogadas que ele tem, e agora só que ele tem que corrigir esse garoto, ele vai fazer. O André, que há uns É. 3 meses atrás falei seleção, É meio um sub-20. pouquinho mal educado, né? É, mas é questão de subiu na cabeça, talvez. É. Essa proposta do Milan, eu estava falando. É. Isso aí, e o treinador tem que olhar tudo isso. Mas eu acho que na base é a chave. É, ele fez um gesto horroroso nos últimos jogos. Aí, né? Não deve, não deve. E ontem ele deu uma voadora lá. Não pode. E num lugar no campo que não pode fazer aquela O que você falta. me fala sobre o racismo no futebol? Tem, no futebol tem, dos dois lados, hein, eu vou falar. Eu vivi na África do Sul, Sim. trabalhei com a seleção da África do Sul e meu time era bom. A seleção era boa naquela região, mas eu lembrei do Camarões. Eu trabalhei também no Camarões. Sei. Antes, em 89, saí É. Quem me levou para trabalhar num período aqui, como é que fala? Lá no Centro Olímpico, Sim. foi o Moacir Dayuto. Ele me viu, a prefeitura me lotou. É política. Me lotou longe pra caramba, eu não podia reclamar. E tinha uma escola lá na Vila Jardim Tiradentes. E lá o bicho pega. É. Só que aí, claro, eu ia no trabalho, então me dava bem com isso. Você tem que saber trabalhar. E aí ele falou assim, que você fui fazer um tratamento lá no tornozelo, no Centro Olímpico, e ele é diretor. Eu fui visitar ele porque ele era da mesma escola. Eu fiz futebol na USP. O Teixeira foi meu professor. Sim. E aí ele... Não, o que você está fazendo lá? Eu falei, eu tô lá. E você não quer vir para cá? Pô, mas agora. Pegou, assinou lá, eu fui trabalhar no Centro Olímpico. E você vê aqueles moleque pobre, tudo pedindo chance, você saber trabalhar eles, mas o problema é que às vezes o treinador que trabalha não tem tanta experiência na parte de formar, educar e ser jogador. Aí ele é uma diferença Porque social. o futebol disciplina, né? Disciplina. Disciplina porque ele vai sofrer depois que for para a Europa. Embora a gente hoje em dia tenha assistido aí a muita violência no futebol, sabe? Muito. Os caras não entram para driblar, entram para acertar o companheiro, né? O adversário. Eu tenho observado muito isso, Falopa. O que você me diz sobre isso? Muito mal, porque eu tenho academia de futebol em Botucatu. Um dia eu estava vendo um garoto treinar, ele deu não voador, ele deu um carrinho lá, forte, molequinho. Deu outro ali, falei, Você viu o não, que fizeram com o vem Roque cá. do Palmeiras É esses assim, dias? foi crime. Não é? Porque foi lamentável isso aí. Até eu condeno a CBF fazer. Não sou contra o time, discriminar o time. Sim. Mas não pode entrar nesse nível. É. É lógico que se você. Eu viajava, eu estava com o Palmeiras, ia treinar no Parque do Ibirapuera, né? Fazer uma corrida na segunda-feira, eu auxiliava o Jair Pereira, e eu dava treino técnico, era técnico, auxiliar técnico. Mas eu fui e chegou um pessoal mais malandrão lá, que frequenta o Ibirapuera e tem de tudo quanto é nível, pegou e falou assim um deles, ô tio, quer fazer um jogo contra? A gente tinha vivido, eu falei, imagina se eu faço um jogo de brincadeira com os jogadores do Palmeiras, que tinham o Zete. Eu até ainda brinquei com o cara, o Zete é nosso diretor, não quer que vai jogar. Eu brinquei com o cara, não vai jogar. Eles dão uma porrada, aniquila e acha graça, amanhã vai contar na esquina, mas perdemos um centroavante.
Perdeu um grande centroavante, É. o Vitor Roque. E o Roque do Palmeiras vai ficar, só vai voltar É depois um golpe para ele. É, É um golpe pro garoto. Pois é. O Abel vai saber trabalhar, acho que a cabeça dele, o Palmeiras O tem... adversário foi direto no tornozelo dele, Foi né? feio. Foi feio. Vai É. quebrar. E eu fui depois para a FIFA, é isso que eu queria entrar com você. Eu fui para a CONCACAF, tem 40 países. Na minha época tinha 35. E eu fui em todos esses países treinar e desenvolver o futebol. Aí você perguntou vou te responder 118 países. Sim. São mais. Eu tive mais, porque tem 2, 3, 4 que eu fui passear. Fui passear, fui com a família e tal. Mas às vezes eu levava, quando eu faço curso ou palestra ou curso, às vezes eles convidavam, por exemplo, na Turquia, 100 anos da Federação Turca, eles convidaram eu, minha senhora, eu fui representar a FIFA. Eu era instrutor técnico da FIFA e advisor. Eu nem punha muita coisa, porque senão ia desenvolver o futebol na Ásia, na África, aqui na América Central, no Brasil. Eu tive aqui na URCA, lá na Escola de Educação Física do Exército. E olha, é um nível muito bom. Parreira também pertenceu a esse quadro aí. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. O que aconteceu com o futebol arte que a gente tinha antigamente? Você acabou de falar, eu falei no campinho, é importante. É um montão de... É uns detalhes. Por isso que alguns jogadores conhecidos falam, poxa, não tá normal isso aí. Ele tem razão. Porque ele não sabe usar o treinamento, não há uma preparação boa para formar o jogador e pôr ele para jogar lá na Copa do Mundo. Tem que pegar e trabalhar ele em campos pequenos, que eles fazem. Eu aprendi na Holanda, o Léo Benacker, o Cruyff, trabalhava o campinho, que nós jogava aqui na rua, você jogava na rua. Mas claro que isso aí já dando regras de treino. Mas você tem a dose para dar isso aí. Não, vou dar um exemplo, hein? Não pode ser muito isso aí, tem que saber dosar e lembrar que tem um campo grande que tem que jogar. E tem que saber não tolher o garoto que gosta de driblar, mas saber aproveitar. Você levaria o Neymar para a seleção? Direto. Levaria direto. Agora, como esse jogador apanha, não? Apanha muito, ele apanhou. O pai dele foi meu ponta no União de Mogi. Sim. Eu trabalhei em divisões diferentes, isso foi uma escola para mim. E ele sofre uma pressão enorme. Sim, eu nem sei como é que é. Esse jogo aqui, a gente fica... Será que ele vai? Porque sabe que vão dar ali. A Argentina, você acha que o treinador da Argentina... Não digo o treinador, mas um cara vai falar para ele, ó... Chega no tornozelo dele. Pode acontecer isso aí. O cara chega mesmo. Como aconteceu naquele jogo que eu não me lembro com que país foi, o cara veio com o joelho nas costas dele. Ele aqui foi da Colômbia. Colômbia. Lateral esquerdo. Ele Copa do Mundo 2014. Não jogou mais aquele. Acabou com o Brasil aí. Prejudicou o Brasil. Prejudicou o Brasil. Você ajudou e desenvolveu atletas que depois tiveram destaque. Cita alguns deles. Nelsinho, que tá aí, foi do São Paulo lateral esquerdo, jogou em seleção olímpica. O César Sampaio jogou Mundial, jogou no Palmeiras. César Sampaio, o craque do Palmeiras. Ele jogava pequenininho. E você sabe como é que eu ia jogar com eles? Com aqueles moleques que você viu aqui embaixo, que era no Pacaembu. Eu tinha que fazer amistoso com o Pinheiros, e não tinha dinheiro, não tinha perua. O coronel Maurício Cardoso, que me ajudava, como ele era do setor da prefeitura que cuidava de comandar ali, Maurício Cardoso. E ele falou, te arruma umas bolas, arrumo 10 bolas, até eu treinei, montei um filme com eles. Bom, aí é uma história. A outra é que nós fomos jogar contra o Pinheiros, e para entrar no ônibus, como é que você vai entrar com 40 moleque, né? Aquele jeitinho malandro, que a vida deles não tem, às vezes, o que comer. Aí eu falei, a tática é o seguinte, ó, entra 6,
eu faço que eu vou entrar, depois, então vai. E foi embora o ônibus, chegaram lá no Pinheiros no horário que tinha o jogo. E aí tinha outro grupo, falei: "Olha, sobe 3, 4, eu vou subir devagar", como eu sou mais experiente, mais velho, "e aí vocês vão subindo, entra, empurra e vamos com o time pra lá, e vamos jogar no Pinheiros". Eu me lembro disso aí, era uma molecada que não tinha comida, vamos jogar no Pinheiros, o senhor falou: "Ó", eles ofereceram Pinheiros de sábado, eu trabalhei lá de Você coordenador. trabalhava com olheiro? Trabalhei pela FIFA observador técnico, Sei. muito. E o olheiro eu cheguei a trabalhar uma época aqui para o seu, tinha até o escritório dele aqui, o que é o do uruguaio, é amigo Sim, do Brandão, tudo. sim. Mas eu trabalhei mais olhando para clube, quando eu trabalhava no clube eu ia ver jogo e tal, mas na FIFA eu trabalhei 20 anos vendo jogos e CONCACAF. Eu ia ver, tive em 9 mundiais. Ia analisar o jogo, depois saiu um livro, que era o livro técnico da FIFA, e esse livro dá informação técnica, tática, é muito bom. Depois saiu também os livros que a gente fazia disso aí, que eram as aulas para como analisar o jogo. E eu acho que é uma coisa que deve ser muito aproveitada no Brasil, até eu tenho que ser aproveitado. E aí eu acho que é, é um trabalho que você não faz só como um professor, não, você é como teórico, como só mexe com computador, tem que ter o olho clínico por isso aí. O futebol te deu uma condição tranquila de viver? Me deu uma condição tranquila de viver, fazer amizade, cultura, conhecer religiões, diferentes religiões, um outro mundo. No Marrocos eles eram tinha alguns caras fanáticos lá. Olha, Marrocos vai dar trabalho para o Brasil. Sim. Eu tive o pessoal do Catar me convidou para dar um curso para países da língua árabe na África. Então veio o Marrocos, veio a Tunísia, veio Líbia, veio o Catar, veio o Emirados. Eu fiquei observando, né? Eles são fanáticos. Trabalhei também com alguns iranianos. Meu time era do Manama de E Bahrein. qual é a sua atividade hoje? Eu sou professor e coordenador da escolinha lá em Botucatu, que eu dou uma coordenada para eles. Faço a live técnica com algum convidado especial. A próxima é com o Pepito Fornos. Lá em Botucatu é alguma ONG que tem as escolinhas? Como é que é? Não, é a prefeitura, prefeitura. que tem, Ótimo. faz uma parte política, a gente está com pedido lá, Sim, e eles sim. escolhem esse grupo. E o grupo me chamou. E eu fui lá passear. Fui ver minha neta, meu neto, e conversei com o prefeito. Prefeito Sim. muito bom, o Pardini. Tinha também jogado um pouco de bola, mas tinha formação, engenheiro. Olhou para mim, pegou um livro e falou: "Ô, Fábio, você não quer ficar aqui?" Eu falei: "O senhor está falando sério?" E eu estava vindo de viagem, que um dos países que eu vim também, os últimos, teve furacão, morreu muita gente e acabou com, devastou. A Ilhas Virgem Britânica, eu estava. E veio e levou eu e minha mulher no banheiro, sentado, o cachorro, e esperando passar 6 horas. Foi duro. Aí passava, derrubou a montanha, desceu e não sei o quê, difícil, difícil. Aí consegui ir até a cidade. Na cidade, por sorte, eu falei para eles: "Olha, eu trabalho com futebol, tal, tal. Você conhece Milton Neves? Você conhece, não sei, alguém já devia ter vazado alguma coisa?" Eu falei: "Conheço o Milton Neves, conheço fulano, ciclano, conheço o Oscar Ulisses Costa. O que você falar aí? O Lucas Neto." Aí ele falou: "O senhor vem amanhã com o avião, vai salvar o senhor e sua senhora. O O senhor Lucas está morando no Guarujá. Eu sei, está É. descansando, mais tranquilo. Ele fez live comigo. É. Me motiva muito. Eu era muito amigo do pai dele, do Flávio Azetti. O Flávio era muito bom professor, árbitro, né? É, Eu não peguei, mas conheci ele. é. E a minha escola, eu segui o mundo todo, trabalhei nos 5 continentes. É difícil diferenciar a Ásia, a África. África eu trabalhei muito, fazendo programa, não só treinando, como a FIFA mandava fazer. Vencer na África com a África, nos programas. Vencer na América Central, Caribe, com a FIFA. Com a CONCACAF.
Era um negócio dessa base. E eu ia desenvolver, eu andava, às vezes, de barco, negócio absurdo. Um dia eu estava no barco, a minha senhora é muito católica, estava comigo, e o cara falou assim: torce para não acabar a gasolina, que aqui tá cheio de jacaré na Guiana. Sim. Acabou a É, gasolina. bom. Eu falei, puxa o Pai Nosso aí, que nós vamos já já. Que susto, hein? Susto. Aí trouxeram tal. E você passa situações de viver em programas, por exemplo, SOS Children da FIFA, que era feito da Suíça, que vinha para o mundo todo para ajudar as crianças. Então foi Você com certeza é muito procurado por pais que acham que o filho é jogador de futebol, né? muito, muito. E muitos não são do ramo. E muitos são do ramo. É, tem que entender isso aí. É. Eu mando treinar e vejo. É. E numa boa, eu sou sincero para eles, porque você não pode iludir. E às vezes, um mais ou menos, um menino mais ou menos, você sabendo trabalhar ele, pode ser o melhor Sim. jogador, não que um grande jogador, mas às Sim. vezes o grande jogador vai para a noite, acabou, Sim. e pega um que mais ou menos se preparou, eu vi muitos. E muitos que eram também leão de treino, no jogo, na seleção, uma coisa, é um negócio absurdo. Eu tive sorte de trabalhar com o professor Júlio Mazei. Ele me convidou, fui visitar o Pelé e o Zoca lá em Santos, que eu era muito amigo do Zoca, e ele falou, para dar uma carona pro professor Mazei na estrada de imigrantes, ele falou assim, o que você fazia no Catar? Eu falei, eu treinava assim com bola, tal. O que você fazia lá em tal lugar, tal lugar? Ele falou assim, Pelé vai voltar a jogar e você vai treinar ele. Aí você dá uma risada, Fausto. Eu falei, pô, o carro não vai nem para frente nem para trás. Eu tava com um golzinho bonitinho e tal. Aí eu não sabia o que falar, mas é verdade mesmo, professor? Ele vai jogar na seleção de Master do Brasil, você vai... O Luciano é o chefe, é o treinador, você vai ser o auxiliar. Você que dá os treinos e tal, me ajudou muito. E eu viver no meio daqueles... Cara, aquilo é uma universidade de futebol. Rivelino, Jairzinho, Edu, Ado. Nossa, Djalma Dias. Eles têm uma seleção, né? Que jogam. Tem algumas. É. Tem algumas. É. Eu tava em Mianmar, apareceu uma. E foi jogar um jogador meu lá, o 2-3, do Palmeiras 2, o Biro, o Kobayashi, que tava no Palmeiras. Eu me lembro, e o Giovani. Eu ajudei muito Giovani no Santos. Giovani em Santos, eu era supervisor. Um dia me chamaram, uma história engraçada para você. Eu estava no almoço lá, falou, opa, ele quer ir para Europa. Aí o Giovani falou, eu não vou não, é muito frio. Eu, Giovani, o que você falou, que você não vai? Eu mesmo estava indicando ele para um amigo meu da Inter, que eu tenho muita amizade com o pessoal da Inter. Aí ele pegou e eu falei assim, só com o dinheiro que você ganha, que você esquenta de roupa, vai ter aparelhos, tudo em casa. Aí ele foi mesmo, foi para Barcelona, Olympiacos, essas coisas aí. O que você me diz do Cuca como treinador? É bom treinador, mas não existe super-homem no futebol. Eu falo por mim aí, hein? Não tem um Superman. E ele pega, assume um problema e tem que ter o material humano. E o material humano que ele tem, não gosto de falar escasso, porque a gente trabalha às vezes com jogadores assim, em outras divisões, e tem que respeitar. Mas o material humano dele, o plantel, ele precisa elenco, encaixar né? uns 5 jogadores lá O elenco. para jogar. O próprio Neymar, aí você fala, por que você acha o Neymar? Porque o Neymar pode desequilibrar o jogo numa jogada só. Numa jogada só. É. E se vê que na seleção tem. Se eles falam que vão levar Paquetá, eu falei, não, primeiro o Neymar aí, Exatamente. pelo amor de Deus. Exatamente. E aquele moleque do Palmeiras, o Hendrick, também é bom. Infelizmente o Estevão Capaz de ficar fora mas da o Copa. Luiz Henrique mostrou que vai bem ali, tem esperança que o Rafinha jogue, esperança que o Vinícius Júnior funcione na seleção. Ele funcionou no último jogo. Isso me deu um ânimo. Mas tem jogadores... Ontem eu vi um lateral no Corinthians, a gente enxerga isso aí. Eu vi um lateral do Corinthians que eu estou vendo faz tempo, que eu analisando, vendo o campeonato e tal, o Bidu. Lateral Bidu mesmo. Ele apoia, ele fez tá certo que o Garro argentino deu um toque para ele maestral de calcanhar. Mas ele fez um belo gol. Um belo gol que ele girou bem. E ele apoia. E já não é a primeira vez que eu vejo isso. Quer dizer,
o treinador aí tem que ter um tino de falar, vou ser atirado, vou colocar esse cara agora de repente. Ou no caso aí, não sei, talvez vai o Douglas. Mas já tem aquele lateral do Flamengo que tá falando que vai, não vai, porque tá, não sei, o Alex. Você escreveu esse livro, O Jeito Brasileiro de Jogar Futebol, né? O que motivou você a escrever um livro? Falopa. O irmão do Pelé, o irmão. Cláudio Coutinho. O Cláudio Coutinho falou do legado. Sei. E eu fazia uma apostila para levar para os Estados Unidos, que é esse livro aqui. Não sei se está mostrando ali. Aqui. E aí ele me falou, eu fui lá visitar ele e falou, ó, a apostila que eu fiz, ó, e o Pelé e Pepito, os caras que estavam lá, e falou, porra, Falopa. Me chamou até de Falopinha, escreve um livro. Eu falei, que eu vou escrever livro? Tem 60 páginas disso aí. Não, escreve. Aí ele insistiu, eu falei, você põe teu irmão na capa? Já tá. Aí eu fui para a CONCACAF pediu um material didático, técnico e simples. Como eu tinha ido aos Estados Unidos com essa apostila, que a finalidade era ensinar os pais também a ensinar futebol. Mas a finalidade é ensinar os monitores aqui também. Não é que sabe muito menos lá. Mas está na hora também de você escrever um livro sobre a sua história, Gostaria né? de encontrar um... Tem alguém que fala comigo às vezes, eu falo, ó, papai, isso é uma biografia. Sua história. Queria. História maravilhosa você tem. O que eu falar, o Milton Neves me motivou muito a escrever livro também. Mas o Zoca falava para mim, escreve o livro. Eu fui escrever. E era esse aqui, para CONCACAF. Ele foi lançado em Wembley, na Inglaterra, em Wembley, que era o hotel lá. Ficou eu, Del Bosque, tudo esses cobra dando aula. Eu dei sobre o trabalho, o jeito brasileiro de jogar futebol. E aí, e também em Nova York, que a CONCACAF era na Trump Tower, do Trump. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você vê a entrada das casas de apostas esportivas no futebol? Com cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. É uma porta aberta para a corrupção, né? Muito. Eu acho que eu não posso afirmar porque... Mas eu sei pela família, pelos problemas que... Muitos casos aí, né? Muitos. Isso aí vai existir. Se você falar de corrupção, por exemplo, na Ásia, você não sabia, o time estava vendido, o jogo, no eliminatório, não estava. É mesmo? Foi jogar eliminatória com a China. E eu ganhei a parada deles na reunião, que meu diretor era um coronel, mas não sabia falar, ou era a favor dos caras, porque a China dominava a Mianmar. Com Mianmar, uma seleção pequena. E o meu ministro de esporte falou lá em Mianmar numa reunião, ele falou, não fala nada na reunião, deixa nós falar. Lá é um problema. Lá que foi um que marcou muito de uma metralhadora, matar na praça, tudo. Eu não vi o que eu estava, mas eu vi cenas duras. Aí ele pegou, falou assim, jogam mais slowly com eles, devagar. Futebol, slowly. Não jogava nem no time daí da Pompeia que eu jogava. O jogo estava vendido já. Não estava vendido. Aí fui pro treino à tarde. Mas os meus auxiliares eram militares também. E como é que você fala para os jogadores maneirarem? Eu rolava a bola. Eu estava com a perna melhor que agora. Rolava a bola e chamava um jogador que vinha para ali, vem e dividia com ele. Não para quebrar, nem ele para me quebrar. Eu já avisava, ó, vai quebrar teu treinador aqui, hein? Aí tal, vinha e... É assim que você tem que jogar com a China. Mas uma atitude totalmente antiesportiva, né? Muito. Aí você foi jogar, o problema, a história é assim. Aí fui jogar, eles não queriam dar a bola, que era a bola do jogo. A bola do jogo é Adidas, a FIFA. Aí eles vieram com um negócio de Nike e tal. E lá onde o país que eu vivia era pobre, não tinha material esportivo. Falei, pô, é agora. Você, quando joga bola na rua, joga qualquer bola, qualquer campo, você tem que aprender isso aí. Eu falei, agora eu vou salvar o nosso, porque nós precisamos de material. Dá 20 bola para nós, aqui nós treinamos hoje, amanhã a gente joga, não tem problema nenhum, né? Aí eles deram a bola.
Acabou o jogo, sabe o que eles me falaram? Foram no vestiário, eu falei, a bola, obrigado pela bola, obrigado, nada. Essa bola agora só deixa aqui. Nós só emprestamos. Então, os caras são tudo. Você tem que. Aí eu vou para o aeroporto embarcar, sabe, os jogadores comer. Um diretor lá mostrou para mim. Eu falei, presidente, antes de embarcar, os caras estão sentindo fome na Tailândia, quando faz como é que o trânsito. E como é que faz? Ele dá só batatinha e nudo? Nudo aquele macarrão? E? Não, cara. E eu falei, vão treinar peso. E aí, peso que eu digo, o trabalho tem que ser duro com o trabalho é duro. Você não alimenta um pouco o cara, isso aí vai mal. Aí eu fui lá na volta, o diretor falou para mim, falei, isso não vai dar o dinheiro? Ah, não, já comprei uns biscoitos. Não, batatinha chips, não. Você vai dar comida. Ah, não, então eu falei, ó, tenho dinheiro, eu vou pagar o presidente que me pagar para mim. Não, eu tenho aqui. Aí abriu a carteira. Um pacote de dólar. Aí eu falei, já entendi tudo aqui. Já entendi. Você não sabe se árbitro apitando, alguma coisa. Existe isso aí. Existe muito. Infelizmente, né? Eu acho que agora tem um cuidado muito especial a FIFA com isso, mas vai existir. Você tem que ter a manha. Por exemplo, eu estava jogando um jogo Posso dar uma rápida aí? Eu estava trabalhando com a seleção das Ilhas Virgens Britânicas. Eu passei a primeira fase para o Mundial, que vinha para o Brasil. Passei a outra, acho que era para o Brasil, para a Rússia. Aí eu passei a outra, ia passar a outra. Eles me puseram num hotel era Aruba, eu jogava com Aruba. Tudo pequeno, você tem que saber. E aí no caminho, o diretor falou assim, amanhã tem um treino do reconhecimento. É aqui no nosso estádio. Cheio de entrevivido, né? Eu falei, você não se importa? Será que vai ter o reconhecimento? Aí eu queria se meus jogadores vão descer e tal. Aí eu pisquei para eles, desce e anda no campo. Depois a gente conversa. Anda lá. Andaram. No dia seguinte ele foi de manhã lá e falou assim, o senhor falou, infelizmente não vai poder fazer o treino da véspera. Puxa, eu falei, puxa, que azar. Mas me arruma um campo aí. Ele arrumou. Aí eu fui para um campo, ele pôs tudo, um cara com furgãozinho que eu conheci, eu vi ele na delegação dos caras, na diretoria lá. E eu falei, pelo vídeo você dá para ver, você tem que ter olho de lince. Falei pros caras, vamos treinar assim, você que vai jogar, mas eu vou aqui vou falar, chuta aqui, chuta aqui. Aí eu mudei e deu certo. Então, eles tentam te dobrar, te ganhar, né? Pôs num hotel que comia hambúrguer e tinha um cassino, rodava direto, nós comendo aqui, o cassino ali, os caras na roleta. Não, eles deram azar que veio a FIFA para fiscalizar esse jogo. Aí o cara falou, posso tirar uma foto com o senhor? Tinha legal pra caramba. Eu falei, lógico. Ao que ele tirou, eu falei, preciso falar com você, porque esse torneio é nosso, da FIFA, a qualificação, e tem que ver esse lado de logística. Eles estão dando aqui hambúrguer, batatinha chips, e nós jogamos amanhã no campo lá para disputar a eliminatória. Você tem que falar aí que a comida tem que ser comida feita, arrumar e rezar para não vir coisa dentro da comida, né? E vai, e deu certo. Lá que tem racismo ao contrário. Teve, né? Teve Não muito. tem mais. Não, acho que ainda. Isso aí vai ser difícil, hein? É muito difícil. Na Itália também trabalhando, dirigindo um time da terceira lá. Jogo comendo solto e eu criei um projeto para os italianos que era ajudar os que atravessavam Lampedusa, fugiam. Eles não sabiam o que fazer com eles. A lei não permite que eles trabalhem. Aí eu falei, eu tenho uma ideia para vocês, mas dá 2 dias eu faço o planejamento. Entreguei e funcionou. Aí eu lembro que algum daquele jogador podia jogar no meu time na segunda, que treinava à tarde lá. Aí eu tô jogando, o árbitro, pênalti para mim, ele deu falta pros caras. Falta não sei o que, ele deu pros caras. Cartão pro cara meu, que era crioulo, negro. Eu falei, aí também italiano, eu falei, meu, tá expulso. Eu falei, eu tô expulso, mas eu vou falar com os caras da federação de você. Mas é difícil. O Vinícius Júnior, numa parte, tem razão, mas ele não pode brigar sozinho nisso aí, ele não pode envolver
por exemplo, seleção, Copa do Mundo, com isso aí, vai ter sempre. E ele é sempre vítima de racismo, né? Vai Que ser, coisa, vai não? ser. Vai Que ser porque os coisa. caras sabem que ele. Virou uma bandeira, né? Bandeira. Eu tenho muito respeito por ele. Então, Como jogador e como e que ele como fez. pessoa também. Ele teve uma personalidade muito boa aí. Alguns. Eu gosto muito dele. Ele tem lugar garantido na seleção, né? Sabe quem me ajudou muito? Eu tô olhando pro senhor, tô lembrando do Dino Sani. Dino Sani. Ele trabalhei De São junto, Paulo. vivemos muito. Ele tinha um apartamento aqui na Jaú, ele mora ali nas Perdizes. Muito sábio no futebol. Sim. O Dino, como jogador, fui no Milan, as paredes do Milan lá, tinha um montão de foto dele. Eu, antes, estava no Catar, 81, 80, fui para 80, fui até a Inter de Milão, ver treinamentos, tudo. Cheguei para Patone, eu sou amigo do Dino. Pô, entra aí, fica na concentração. Você chegou a conhecer o Mazola no Palmeiras? Conheci o Altafini, ele treinou comigo. Você era novinho ainda? Não, eu treinei, novinho, mas Sim. eu conheci ele veio... Você lembra que o jogo era com a Itália aqui no Pacaembu? Sim. Ele se integrou lá com a gente, no treino, no Centro Olímpico. Sim. O Pelé, tava o Ribeirinho, essa turma toda, Dario e tal. Ele treinou um pouco lá com bola, fez o aquecimento e ia embora. Falei, Zé, você não vai embora não, fica mais um pouquinho. Por quê? Falei, a pança, o macarrão aí, vamos ver. Aí eu dei uns treinos para ele, sem estourar ele, claro. E ele ficou mais meu amigo, me considera muito, é muito querido na Itália. E é duro a vida. Fora... Você acha que o Brasil ainda é referência no futebol? Ele é pelo que eu sei. A camisa é pesada, É né? pesada, mas não pode deixar perder essa moral, esse status. Não perder nunca perde. Eu era contra o que o Pelé falou uma vez aqui num hotel. Eu estava trabalhando com o professor Mazei, eu coordenei um projeto para o Pelé, que era intercâmbio e tal, e teve uma reunião no hotel aqui na cidade. Aí ele falou assim, ó, se prepara que o futebol um dia vai acabar. Tem hora que vem isso da cabeça dele na minha cabeça. Se prepara. Eu lembro disso aí, assim. Falei, pô, mas ele não vai acabar, porque eu vou nos lugares. Eu fui na Argentina, me trataram muito bem os treinadores, num encontro de treinador há uns anos atrás. Eu fui na Espanha, os caras respeitam o Brasil, tudo. Só que os caras, para ganhar do Brasil, pronta. Eu não sei, eu vou até longe. Se deve ver, mas não tem jeito. Preparar os caras que estão convocados para não sei como não fingir que está machucado, mas eles vão dar a bordoada nos caras que vão jogar. Para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, de todas as Copas que você participou, qual foi para você a mais marcante? Vou te falar duas. A primeira vez como voluntário da FIFA na Itália. Como observador, analista, Udine, Gênova, e lá eu comentava para o Éder Luiz às vezes. E o que acontece? E a principal, jogando a Copa de 94, que eu fui levar o scout para o Parreira. Scout para o Parreira, que é no México. Que eu vou soltar. Você está com o presidente. Um Bonetti, Milanic, lembra? Um grande treinador. Lembro. O Gemilá era do meu time no Camarões. Aqui com o Parreira, o Moraci, que é preparador físico. Aqui também na Itália, olha como era novo lá, aquele bigodão lá. Aqui já é nos Estados Unidos. Essa me marcou porque o Zagallo e o Parreira me receberam bem o material que eu mandei para eles do Camarões. Eu trabalhava no Camarões, eu levei um scout. Tinha uma jogada de lateral que eles faziam, que era mortífera, vai. Que em 90 eu falei pro Pelé e pro Falcão, o Camarões vai mexer, vai arrebentar a Argentina aí. Ah, você tá ficando louco. Aí fui sentar lá. Daqui a pouco começou o segundo tempo. Meteu o lateral, meu lateral, o cara deu para trás e o Omar Bic fez o gol. Então você tem que tomar cuidado. Eu mostrei um scout para ele e tal, foi muito legal. E o doutor João Avelange também, grande amigo, me apoiou muito. Eu acho ele muito sério, mesmo que criticam às vezes, mas eles têm que ver os caras que estão por em volta. Falou para meu amigo. Estamos chegando no final do programa. Pena. Você tem muita história para contar e eu vou insistir.
Você tem que fazer um livro e deixar para a posteridade. Contar a sua história, que é maravilhosa no futebol. Sempre com muito respeito, com muito trabalho. Você tem que fazer esse livro. Viu? E agora me põe também à disposição, eu já sei o caminho, durante a Copa do Mundo, alguma coisa aí, a gente vai se falando. Se precisar um dia, eu venho aqui. Eu vou te dar todo o Será um apoio prazer, que você é possível muito pra você gente boa. eu vou fazer esse livro. Você tem meu apoio total. Ah, legal. Viu? Tá bom? Legal. Muito obrigado. Chamarei você mais vezes para contar mais histórias aí, tá bom? Obrigado a vocês, já tem atenciosidade de todos aqui, né? E a paciência. Imagina, Comigo. foi uma honra te receber aqui. Ao amigo telespectador, Vou assinar para o você. meu muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus.